irmãos, graça e paz. Vamos agradecer então por isso, né? Oremos. Senhor, eu quero lhe agradecer nesse momento por todo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tivemos momentos maravilhosos na Tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer por cada um deles. Queremos te agradecer também pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecer pelo livramento de acidente que agora foi retratado, que nós te louvamos e acreditamos que tudo vem do Senhor e os livramentos vêm de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós tivemos a exposição sobre os 33 anos e um projeto que foi lançado, os 33 anos de comemoração de aniversário da igreja, foi lançado 33 dias de oração. Nessa manhã você recebeu um panfleto contendo todos os pedidos de oração para que nós pudéssemos orar durante 15 primeiros dias, né? Então você recebeu os 15 primeiros dias, mas são 33 dias. Então você fique tranquilo, você fique tranquila, e no momento oportuno você receberá os demais dias com os motivos para que você possa continuar esses 33 dias de oração. A igreja faz 33 anos em agosto, e nós estamos em homenagem à igreja e glorificando o nome de Deus. Nós estamos com essa proposta de 33 dias de oração. Fizemos 33 horas, agora vamos fazer 33 dias, para honra e glória do Senhor. Então esteja atento ao seu horário. Não permita que coisas alheias lhe interrompam ou lhe impeçam de cumprir esse objetivo. E glorifique a Deus junto conosco nesses 33 dias, em nome de Jesus. Quero pedir a você agora que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Gênesis o versículo é o de 5 a 8. Gênesis 45, de 5 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Essa é uma história de sucesso, uma história bem sucedida de um homem chamado José. José era um dos filhos de Jacó. José era o caçula naquele período. Muito querido pelo pai, andava por aí com uma túnica de várias cores. Assim se tratavam os filhos queridos do seu pai e da sua mãe. Isso causou ciúme aos seus irmãos, porque ele tinha a atenção do seu pai. E José, então, era tratado com diferença dentre os irmãos. E isso tornava-o detestável perante os seus outros irmãos. A verdade é que José sonhava.
José tinha sonhos, um sonhador. E os sonhos de José eram sonhos com o futuro. Todos nós sonhamos, né? Eu agora estou muito interessado por sonhos e estou procurando um curso para fazer um curso de sonhos e na interpretação da psicologia, logicamente, né? Não essa coisa aí que sonhei com tal coisa, vou jogar no bicho, não é isso. Uma interpretação científica de sonhos e me atraiu e eu estou pesquisando sobre isso e me deparo com esse texto que eu achei um texto excelente para nós conversarmos sobre o tema da igreja. Vem, vê e segue. Por isso, nesta noite, eu dou início a uma trilogia de pregações, terminando efetivamente no terceiro domingo desse mês, sobre vem, vê e segue. Nessa noite, eu quero conversar com os irmãos a respeito desse termo vem, que é o primeiro verbo que nós estamos lançando na proposta do próximo ano que vem como tema da igreja. Vem, vê e segue. Vem, um verbo imperativo que chama. E olhando para esse homem José, eu vejo que esse verbo foi efetivamente um verbo que fez parte da vida dele. José sonhou que o sol e a lua e as estrelas se prostravam perante ele. E o seu pai lhe perguntou: o que é isso? Você acha que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos prostrar perante você? Os irmãos odiaram ele por causa disso. Porque não era assim a regra, era o primogênito para ser líder. Mas o sonho de José dizia que ele seria o líder. Ele seria uma pessoa importante, a tal ponto dos seus pais se prostrarem perante ele. Um sonhador. Olhando para a vida desse homem, eu fico imaginando quantos de nós não tem sonhos? E quantos sonhos nossos não foram frustrados? Quantos de vocês aqui essa noite não sonharam e os seus sonhos não se realizaram? Nós estamos diante de um homem que sonhou e o sonho dele se tornou realidade. Eu penso que existem duas modalidades de sonho. Aquele que você sonha durante a noite e acorda. Olha, sonhei com um sonho tão engraçado. Às vezes eu sonho e acordo sorrindo. Às vezes eu sonho e acordo chorando. Às vezes eu sonho e acordo espantado. Sabe aquele sonho que você acorda assim, aquela coisa horrível? Coração disparado. E existem aqueles sonhos que a gente sonha como meta de vida. Eu, por exemplo, tenho um sonho que eu embalo ele há muitos anos. É um sonho de pegar a minha família e subir o nordeste do país sem ter pressa, parando em tudo quanto é lugar. É um sonho que eu não sonho de noite, eu sonho acordado. E se Deus me der graça, eu vou transformá-lo em realidade. Mas quantos de nós não tem sonhos que foram frustrados? E me parece que esse homem teve esse sonho e no coração dele a impressão que lhe deu é que não ia ser realizado. José foi vendido pelos próprios irmãos. Quem o vendeu foram os seus irmãos e quem comprou foram os seus parentes. Olha que coisa terrível. Os antigos dizem que parente é uma semente que quando cresce engole a gente, não é isso? Que ditado horroroso, né? Mas foi o que aconteceu com José. Abraão
teve 3 mulheres: Sara, Agar, a escrava, e depois que Sara morreu, ele casou-se com Quetura. Sara deu à luz Isaque, Isaque deu à luz Esaú e Jacó, Jacó deu à luz José. Mas Agar deu à luz Ismael, que formou um povo gigantesco chamado os Ismaelitas. Quetura teve vários filhos, e um deles era Midian, que deu origem aos Midianitas. E o texto, no capítulo 37 e 36, diz que os Midianitas estavam passando por ali e venderam José. Ou melhor, os ismaelitas, mercadores vindo de Midian, venderam José. Quer dizer, Midian era a terra do parente de José. Ismaelitas também, eram os tios-avós de José. Eles foram vendidos pelos tios-avós dele. Olha que coisa horrível. O meu tio-avô me vendeu de escravo. Consegue imaginar isso? Eu tenho tios-avós. Tenho tias-avós. Já pensou ser vendido por um tio-avô? Não é brincadeira, né? Isso é que é frustrar o sonho de um homem na terra. José foi vendido, foi para o Egito, foi para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, a esposa de Potifar viu aquele rapaz lindo. A Bíblia fala que ele era bonito, em estatura e em formosura. Traça um plano de ter aquele escravo para ela, frustrado. José sai correndo daquela mulher, e aquela mulher diz que José iria, enfim, tomar posse do corpo dela, sei lá, uma palavra aí que você possa imaginar, que José queria fazer com essa mulher. Mentira, foi para a cadeia. Chegou na cadeia e encontrou lá um copeiro e um padeiro. Novamente José trabalhando com sonhos. O copeiro e o padeiro sonharam e José interpretou os sonhos. Depois ele foi posto na presença de Faraó. Novamente José está lidando com sonhos. Faraó teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras comiam as espigas dos milhos e depois devoravam as vacas gordas. E José interpretou esse sonho dizendo que haveriam 7 anos de tempo muito bom de prosperidade no Egito, seguido de 7 anos de escassez de alimento. E José interpreta esse sonho e Faraó viu que Deus estava com ele. Faraó viu que Deus estava com ele. O copeiro e o mordomo viram que Deus estava com ele. Potifar viu que Deus estava com ele. E o pai de José viu que Deus estava com ele. Deus estava com José. José, então, teve um chamado de Deus para dar livramento a uma nação. Não existe coisa mais bonita de acontecer na nossa vida do que nós termos consciência do nosso chamado nessa terra. Esse texto aqui fala justamente isso. José, vendido, encontra com seus irmãos depois de muitos anos. Já haviam passado 7 anos de prosperidade, estava no segundo de escassez. Chegam seus irmãos para comprar comida de quem? Daquele que foi vendido por eles. José, quando vê aqueles homens, ele os reconhece imediatamente e começa a traçar um plano no seu coração. É agora que eles vão ver. Espera aí. Ele traça um plano de trazer o seu pai para junto de si,
todos os seus irmãos e o caçula. Até o caçula viria. Porque ele entendeu, nesse texto, que o chamado dele era para preservar toda uma nação escolhida por Deus. É o que ele está dizendo aqui. O que José diz? Não se entristeçam, nem vos pese aos olhos por haveres vendido-me para cá. Fica triste não, porque eu fui vendido para cá com um objetivo. Eu tenho um chamado, Deus me chamou, e eu estou aqui para cumprir esse chamado. José atendeu o chamado de Deus, porque Deus disse a ele: vem, eu vou fazer uma obra através da sua vida. Vem. Eu estava me arrumando outro dia para ir trabalhar. Eu tinha uma audiência em São José dos Campos, 9 horas da manhã. Eu sou um homem muito cauteloso. Eu saí de casa 4 da manhã. Eu cheguei 5h30 em São José. Cheguei. Fui tranquilo, calmo. Tranquilo. Cheguei lá nesse horário. Muito frio. Muito frio. Peguei uma coberta e coloquei nas minhas pernas e fui embora. Um cafezinho com leite no console, né? Esses carros modernos, tem esse capricho, um café com leite ali. E eu fui na estrada tomando café. Imagine a cena. De madrugada, aquele frio. E o lugar que eu ia eu não conhecia. Não sabia onde era, nunca tinha ido ainda, era a primeira vez. Hoje é mais tranquilo de ir. E então eu pego o meu computador portátil, entro num programa de deslocamentos via satélite e digito lá o endereço e aguardo fazer a busca. E então a maquininha começa com aquela voz característica. Vamos começar? Eu coloquei então o computador ali, aumentei um pouco o volume e estou me deslocando. E a vozinha dizia assim: vire à direita na Avenida Sábado d'Angelo. E eu segui. Siga em frente, vire à direita na Avenida Vittorio Santin. Eu fui. O GPS é uma modalidade de equipamento, de ferramenta para aqueles que, como eu, são geoespacialmente não direcionados. Captou o termo? Geoespacialmente não direcionados, ou seja, não sabe de nada, conhece nada, geograficamente não entende de nada, precisa desse apoio. Eu, particularmente, para decorar um caminho, eu preciso ir nesse caminho 3 vezes. Não adianta. 3 vezes. Na terceira, eu já começo a fazer caminhos novos. Mas se eu errar a primeira vez, eu faço a segunda vez errado. E a terceira errada. Aí quando eu decorar, eu faço certo. Geoespacialmente não direcionados. O GPS está dizendo: vira aqui, entre ali. E a setinha, né? No caminho. Hoje em dia, no mundo moderno, é muito fácil se deslocar. Antigamente, nós andávamos de carro e parávamos de tempos em tempos perguntando: oh, onde fica a rua tal? Oh, primeira direita, quebra a esquerda, sobe, desce. Nós tínhamos esse contato pessoal, não é verdade? Tinha uns até que debruçavam assim na porta do carro, né? Senhor, entrava meio
corpo dentro do carro e apontava assim, senhor, entra ali. Com o GPS nós estamos perdendo esse contato, pessoal. Porque agora nós temos o GPS, é só ouvir a vozinha, vira à direita, vira à esquerda, seguir em frente, 150 metros, isso, tem radar, né? Radar reportado à frente, cuidado. R$81. Nós estamos perdendo esse contato com as pessoas. Que bom seria se na nossa vida espiritual fosse assim. Nós tivéssemos tanta intimidade com Deus, que Deus dissesse, vai em frente, vira à esquerda, vira à direita, você ouvisse, eu e você ouvíssemos, ok, Senhor? Como seria bom, hein? Na realidade, Deus faz assim. Deus diz, siga em frente, vira à direita, vira à esquerda. Mas o que me faz ouvir a voz, aquela voz que eu conheço, é a minha intimidade com Ele. A minha intimidade com Deus me fará reconhecer a voz dEle e a voz do inimigo. E o que eu olho aqui nesse texto é justamente essa impressão que me dá. Quando eu olho para esse texto aqui, a impressão que me dá é que José foi guiado por essa voz. Mas foi guiado por uma maneira tão extraordinária. Primeiro ele é posto dentro de um poço. Você não vai para lugar nenhum. Do poço vai para a gaiola. Da gaiola vai para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, prisão. Da prisão, na frente de Faraó. Foi guiado por Deus. Como saber quando é Deus quem está chamando? Como saber? Como saber se é Deus quem está falando? Como saber? Quando estudo a Bíblia e me deparo com passagens bíblicas como essa, que descrevem o chamado de Deus e a voz de Deus direcionada aos seus profetas, aos seus líderes, aos seus ministros, eu penso logo nessa ilustração. Deus nos orienta nessa terra. Se você é geoespacialmente não direcionado como eu, Deus vai te direcionar. Deus vai te colocar no caminho que Ele quer. Você está aqui esta noite. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui porque Deus te chamou para estar aqui. Seria possível receber orientação clara e precisa da parte de Deus? Sim, é possível. É possível que Deus dê orientação clara para as nossas vidas. No final do seu ministério, depois de José ter passado tantas coisas, agora um homem, um pai de família, ele então entende que tudo aquilo que ele passou porque era um projeto de Deus. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos aqui presentes, nós passamos o que passamos, dificuldades ou não, desemprego ou não, aflições ou não, porque Deus está no controle direcionando as nossas vidas. Deus controla todas as coisas. E quando nós entendemos que o que passamos porque Deus tem um plano na nossa vida, Ele está nos chamando e nos chama, vem. Então, nós entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e tudo tem um timbre diferente. Quando os irmãos de José olharam para ele,
Eles disseram: essas coisas estão nos acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão. Essas coisas nos aconteceram por causa do mal que nós fizemos a José. Esse homem está nos perseguindo por causa disso. Mas eles não reconheceram que aquele homem era José, o seu irmão. E José então se revela para ele e diz: sou eu, o seu irmão que foi vendido. Calma. Não fiquem desesperados. Eu não vou fazer nada com vocês. Porque eu entendi porque Deus me trouxe aqui. Meus irmãos, meus amigos, quando nós entendemos o porquê Deus nos trouxe a determinado lugar, então o nosso coração tem paz, porque é o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus, quando Deus diz vem, pode causar medo. Você já imaginou um rapaz como José sendo vendido dentro de uma gaiola, sendo transportado para uma terra distante? Aquele que andava com uma túnica colorida, as mãozinhas finas, não pegava no pesado, e de repente chegar numa cidade estranha, todo mundo falando línguas estranhas, que ele nunca havia visto na vida. Que medo, hein? Que medo. Eu fico imaginando o misto que está no coração do Eric. Do Henrique. Desculpa. Do Henrique. O misto de medo com êxtase, com alegria, porque ele está longe dos pais. Vai para uma terra distante. Está longe. Lavras. Os pais estão aqui. É algo mais ou menos assim. Medo do desconhecido. Às vezes atender o chamado do Senhor causa medo. Mas quando nós somos enviados por Deus e compreendemos esse chamado, então o medo, ele não se torna mais uma fonte de dificuldade para nós exercermos o nosso chamado. Por vezes, o medo pode ser um obstáculo para compreendermos o nosso chamado. Mas quando nós compreendemos o nosso chamado, o medo não é mais uma dificuldade. E o atendimento ao chamado torna-se irrecusável e irresistível. Nós temos um chamado nessa terra. Um chamado da parte de Deus. Eu e você. Uns chamados para obras diferentes da minha. Mas todos nós temos um chamado, porque Deus diz, vem. Eu me lembro que quando eu estava no período da faculdade, foi um período de bastante atividade minha. Estava me formando como bacharel. Tive muita atividade ali dentro. E naquela época eu lancei um projeto. Do projeto que eu tinha, hoje, eu vi uma igreja executada. O projeto era nós sustentarmos uma pessoa dentro da faculdade somente para formar núcleos de pregação dentro da faculdade. Eu formei um núcleo lá, repassei o bastão para um outro e fui seguir minha vida. E de lá eu fui para um seminário. Chegando no seminário, foi o período que eu mais tive crise na minha vida. Olha que coisa impressionante. Tive muitas crises durante o seminário. E você sabe por que eu tive crises no seminário? Porque eu fui confrontado. Constantemente confrontado. A palavra de Deus vinha na minha frente e me confrontava. Colocava em xeque. E um dia, estava muito trabalho na empresa. Eu cheguei no seminário cansado. Eu estava na aula de um amigo meu chamado Tom, ele já veio aqui.
ministrou algumas palestras, e naquela aula foi uma aula típica, parece que a aula foi para mim. E no meu coração eu disse para o Senhor: Senhor, não desista de mim. E naquele dia Deus falou: eu não desisto, porque você tem me chamado, vem. Eu falei: Senhor, então fala comigo, mostra o caminho, porque eu vou. Aqui estou. Graças a Deus, aqui estou. Deus nos direciona no caminho que devemos andar nessa terra. A palavra de Deus nos diz isso claramente. O Senhor é que nos dá a direção. Mas nós temos que afinar o nosso ouvido. O nosso ouvido tem que ser treinado para ouvir a voz do nosso mestre, dizendo: vire à direita, não entre aí, meu filho, siga em frente. Você entrou no caminho errado, filho, faça a volta para lá. Cuidado, esse caminho é tortuoso. Olha a pedra no caminho, meu filho. Cuidado. Deus vai falando conosco. E se nós ouvirmos o chamado dele, os nossos ouvidos são treinados a tal ponto de que não somos mais nós andando, mas Deus andando em nós. Nesse sentido, eu quero convidar você a pegar essa história tão linda de José, um sonhador, um homem que sonhava, e que o sonho dele não vinha dele mesmo, mas vinha do Pai, o Pai Celestial, e que o Pai Celestial realizou esse sonho de José, não de Deus. Deus não sonha, eu já falei isso, porque Ele não dorme. Não dormitarás o guarda de Sião. Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho com Ele. Para José era um sonho, mas para Deus era um plano. Deus tinha um plano na vida dele, assim como tem na sua e na minha. E eu quero te convidar a nós vermos como que Deus aplica isso na sua vida hoje. José viveu há muitos anos atrás. Mas como é que Deus age hoje em nossas vidas? Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 29. Mateus 14, 29. Na realidade o texto é de 24 a 32, mas eu só quero destacar esse texto aqui. Mateus 14, 29 diz: e ele disse: vem. Único verbo. Vem. Essa semana eu tive o prazer de fazer uma visita com o pastor Roberto. Meu coração ficou muito feliz de poder sair com ele. Queria dizer isso na frente da igreja, pastor. Foi uma honra. Fomos fazer uma visita, foi maravilhoso. E quando nós estávamos fazendo essa visita, a pessoa que nós visitamos citou esse texto. E era o texto que eu estava compondo a minha pregação. No final, o pastor Roberto comenta sobre esse texto. E na quarta-feira, a minha esposa pregou sobre esse texto. Quer dizer, trouxe uma reflexão do culto de oração sobre esse texto. E hoje de manhã, o pastor Roberto fala sobre José. Deus faz as coisas de uma maneira tão bela, tão linda. É a voz de Deus dizendo: vá por aqui. Segue em frente. Volte. E esse texto, ele é claro em dizer que os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam no meio do mar. O mar estava numa tempestade.
E o texto usa a expressão açoitar. O mar açoitava o barco. Então imagine vocês, meus irmãos, uma turbulência, uma tempestade, e aqueles homens com um barco de madeira, quase uma jangada, e as velas, e o mar. Eles lá no meio daquele mar. Jesus estava na terra orando e disse para eles, vá na frente, e eles foram. Quando Jesus termina de orar, ele olha, vê o barco lá distante, o que ele faz? Vou andando. Começa a andar sobre as águas. Não é simples? O que você faria? Mas não é lógico? É ou não é lógico? O barco está lá na frente. Eu vou andando. A lógica do Senhor é tão simples, né? Poderoso. Ele vai andando. E quando ele anda sobre o mar, os discípulos olham e pensam que é o quê? Fantasma. Nós temos que entender isso aqui, porque nós estamos num período em que o Império Romano é que dominava essas terras. Mas antes do Império Romano, nós tivemos o Império Grego. E antes do grego, o persa e o medo. Então, uma sequência de reinos. E foi havendo uma miscigenação de teologia, de religião, e eles acreditavam que os fantasmas existiam. Os gregos falavam isso. Quem já assistiu Hércules de desenho, né? Quem já assistiu Duelo de Titãs é crente, mas os Titãs 1 e 2, vê isso. Vê que tem um ser lá chamado Hades. E no Hades quem está lá? As almas penadas, né? Tem o barqueiro, que tem que levar uma dracma para o barqueiro para levar a alma para o outro lado. Eles acreditavam nisso. Olha só que coisa interessante. O barqueiro levava a alma para o outro lado do mundo. E eles estavam num barco. Estava tudo repleto de superstição, de crendices. E quem está andando sobre o mar? O próprio Deus. E de lá de longe eles falam, calma, sou eu, não temas. Calma. E Pedro, não é tremendo? Sempre o Pedro, não é? Tinha que ser o Pedro. Senhor, se é o Senhor, então me manda aí. Ele fala, vem. Ele começa a andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Mas o que fez Pedro afundar? Essa é a pergunta. O que fez Pedro afundar? Talvez o medo, talvez a falta de fé, talvez aquela convicção que nós temos em tantas coisas que não são de Deus, que nos arrastam para o fundo. A Bíblia fala que Pedro afundou. Mas quem segurou na mão? Jesus. Jesus segurou na mão dele e o levantou. Sabe uma coisa eu aprendo desse texto? Aquele que chama, vem, é o que te sustenta para você vir. Aquele que te chamou, vem, vai te sustentar no caminho que ele te chamou, não te abandonará. Nós estudamos isso na escola bíblica, em Mateus 28, verso 20. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus nos chamou e Ele está conosco para garantir que o chamado dele será atendido em nossas vidas, melhor dizendo. Aquele que chamou há de te sustentar. Não temas, mas atenda ao chamado. Vem, porque Jesus te chama. Nessa noite, aqueles que vieram aqui atendendo o chamado de Deus, saiba, Deus te chama
porque Ele é capaz de sustentar você para que você cumpra o chamado. Foi assim com José. José não teve falta de nada, sofreu, mas Deus o sustentou e o colocou como pai de Faraó. Ele mesmo disse, José, eu fui posto como pai de Faraó. Quando Deus chama, Deus sustenta. É por isso que nós estamos aqui dizendo a vocês, igreja, vem, e segue-me, diz o Senhor Jesus. Porque Ele é fiel para nos sustentar no caminho que Ele nos chama. Mas para isso, nós temos que parar e olhar. Não olhe para nada além do objetivo. Olhe para o objetivo traçado que Deus te chamou. Não desvie o foco, siga em frente, ouça a voz do Senhor. Treine os seus ouvidos para ouvir o chamado dEle. E vá, porque Deus vai te sustentar. Ele pega na sua mão e te levanta. Não deixa você afundar. Que promessa linda. Meus irmãos, eu não quero nem dizer que esse mar é o mundo, que o mundo tem aflição. Eu não quero fazer essa alegoria. Mas eu quero dizer o que o texto está dizendo. Pedro afundou e Jesus segurou. Pedro clamou misericórdia, Jesus o segurou e o levantou. Ele não conseguia andar por si mesmo, mas Jesus fez ele andar. Ele andou de volta para o barco com Jesus. Amém. Parar para olhar, fixar o olho e prestar atenção, ouvir Deus falando conosco. É preciso ouvi-lo para atender. Uma das coisas que eu coloquei como meta na minha vida é entender primeiro para depois ir praticar. Hoje na minha vida eu sigo essa metodologia. Eu não saio fazendo nada sem antes entender o que eu vou fazer. Meus irmãos, vocês não imaginam o quanto isso me poupou tempo. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, cuja estátua dele, fizeram uma estátua dele sentado. Em Washington. Se você for visitar Washington, está lá a estátua dele assim, sentado. E os indícios da história dizem que ele era um cristão, um crente no Senhor Jesus. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: me dê um machado e 30 dias para cortar uma árvore. Eu vou ficar 29 pensando como eu vou fazer. Ele falou isso quando ele estava traçando uma metodologia para vencer a guerra civil dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi todo cortado por ferrovias e por telégrafo. Aquele que faz... Ele ganhou a guerra assim. Um estrategista. Conseguiu abolir muitas tradições no país que levavam o país para baixo, para o fundo. Quem assistiu os últimos filmes lançados sobre o tema se maravilhou. Eu me maravilhei com os filmes. Tinha coisa mais linda. O último que eu assisti foram 12 anos de escravidão. Que filme maravilhoso. Prestar atenção no que Deus quer para atender o chamado dele. O que Deus quer para você. Por que Deus o chama? Por que você está aqui nesta noite? Parar para olhar, fixar o olhar e depois não desviar o seu olhar. Nós sabemos que tem um ditado em nossa sociedade que diz o seguinte: a grama do vizinho é sempre mais verde. Tirar os olhos, os nossos olhos do que é mal e colocá-los no Senhor, que é bom, porque Deus é bom. O que Deus me chamou e chamou você para fazer
é melhor do que qualquer proposta. Qualquer proposta que te apresentar, por melhor que possa parecer, é infinitamente inferior daquela pela qual nós fomos chamados pelo Senhor. O mar amedrontava aqueles homens porque eles tinham medo, mas o Senhor andava calmamente sobre o mar, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Às vezes o medo nos impede de manter o foco, e o barulho nos desvia a atenção para perceber que quem está na nossa frente é o próprio Cristo, o próprio Deus. Não deixe o medo, não deixe o barulho desviar o seu olhar. Mantenha-o fixo, porque quem está à nossa frente é o general Jesus Cristo. Qual é o medo que nos impede de ir? Qual é o medo que te impede de atender o chamado vem? O que te falta para atender essa santa convocação do Senhor que diz vem? Às vezes quando eu falo vem aqui, por eu estar intimamente e dedicando bastante tempo num dos braços da igreja, juntamente com o pastor Roberto, e nós viemos esse ano e o ano passado trabalhando no Alcançar, às vezes pode ser que dá uma denotação, uma conotação na sua mente de que nós estamos falando de evangelismo. Agora a igreja só fala sobre isso. O que eu estou falando é de chamado. Vai além de evangelismo. Porque em 1 Pedro 1,15, nós fomos chamados para ser santos para Deus. Em 1 Coríntios 7,15, nós fomos chamados para a paz, para sermos pacificadores. Em Mateus 5, 13 e 14, nós fomos chamados para ser sal e luz da terra. Em Atos 1,8, nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo. E em 2 Coríntios 5,20, nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. De tal forma que nós temos um chamado. E aquele que é o cabeça da igreja diz, vem. Vem, minha igreja. Coloque o seu vestido branco. Limpe os seus adornos. Enfeite o seu cabelo. E venha para Ele, que é o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja. Vem, minha igreja amada, porque eu tenho chamado para você e eu te chamo para sair de fora desse mundo. Esse é o nosso chamado. Sai de fora desse mundo e seja o que Deus quer que você seja nessa terra. Mas você tem um chamado. Isso vai além de evangelismo, meus irmãos. Essa tarde nós estivemos lá no Parque Alseixas. Nós distribuímos 150 pulseiras do livro Sem Palavras. E essas 150 pulseiras, elas não são distribuídas a eles, qual é um presente. A gente conta a história. Foram 150 pessoas evangelizadas. Mas o nosso chamado vai além disso. O nosso chamado é na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa casa, no trabalho, aqui na igreja, um com os outros, nesse bairro, dentro da escola, fora da escola, no hospital. A igreja é chamada. E o Senhor diz, vem. Vem trazer paz. Vem ser um pacificador. Vem ser sal. Vem ser santo. Vem ser testemunha e embaixador de Cristo. Vem, igreja. O Senhor disse em João 16:33, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Meus irmãos, nós estamos à beira de uma crise nesse país. A
maioria dos economistas estão dizendo que nós caminhamos por uma crise profunda. Se você tiver a bondade de ler pelo menos 5 páginas a respeito de um relatório sobre economia, você vai entender exatamente o que está acontecendo. A crise na Petrobras, a crise no transporte público, em breve virá o desemprego. E Jesus está dizendo aqui: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nós somos chamados para ter paz. Porque aquele que nos chamou não vai nos deixar afundar. Ele vai segurar a nossa mão. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci. Jesus venceu. Tende paz, bom ânimo e coragem, porque Ele é fiel. Te chamou e vai segurar na tua mão para você trilhar o caminho dele. Nessa noite, eu quero falar com você que não teve a oportunidade de aceitar Jesus. É com você que eu quero falar agora. Você que atendeu o chamado de vir aqui esta noite. Você que, como nós, foi rejeitado e sofre por causa disso. Mas você não sabe como tratar com a rejeição. Ora revolta, ora fica triste, ora chora, desespero. Nessa noite, eu gostaria de dar uma oportunidade a você de declarar que você quer Jesus em sua vida. Porque você pode receber esse chamado de Deus para ter paz. E como Jesus foi rejeitado, sofreu tribulações, sofreu perseguições, sofreu aflições, mas ele permaneceu obediente até o fim. Nesta noite, embora rejeitado, embora sobre aflições, o Senhor quer te ensinar a ouvir a voz dele. Vire à direita, vire à esquerda, siga em frente, ouça a minha voz. Nessa noite eu quero te convidar. Se você quer deixar Jesus guiar a sua vida, se você quer atender esse chamado que Jesus diz, vem, ainda que seja para andar sobre o mar, Ele é fiel para te segurar. E Ele quer te segurar a sua mão nessa noite. Se você tem esse desejo, me dê um sinal, eu quero orar por você. Um simples sinal. Alguém aqui essa noite? Um sinal apenas. Eu quero, Jesus, que o Senhor me conduza nessa vida. Alguém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém quer deixar Jesus te conduzir, te levar durante toda essa vida, essa jornada que nós trilhamos aqui nessa terra? Alguém? Há mais alguém? Eu quero orar por você. Há mais alguém? Só um sinal. Eu vou orar por você. Não há? Nós vamos interceder então. Essa alma que aceitou Jesus. Você fez a melhor escolha da sua vida. Como é seu nome? Tatiane. Foi a melhor decisão. O melhor investimento que você fez. Ouvir a voz de Deus. Jesus te chama agora, Tatiane. E o Senhor tem cuidado de nós. E cuidará de você também. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida da Tatiane. Louvar e bendizer o teu nome, porque ela atendeu o teu chamado. Ela atendeu ao Senhor o teu apelo. E o Espírito Santo agora a convence do pecado, da justiça e do juízo. Que agora, Senhor,
o nome dela seja escrito no livro da vida, com o sangue do Cordeiro, que jamais se apagará. Que o Senhor acerque, Senhor, por detrás e por diante. E como a tua promessa diz, em Mateus 28, que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Assim nós também entendemos que o Senhor estará com a Tatiane até o fim, até que o Senhor volte, ou o Senhor a leve para junto de ti. Queremos lhe agradecer por essa vida e te louvar, porque nesta noite nós estamos felizes, porque viemos aqui para te adorar. E ó Senhor, uma vida se entregou a ti. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queremos lhe agradecer por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.